Pastor Carlos Cardoso, nós estamos vivendo dias que antecede a vinda do Senhor Jesus, como todo mundo sabe, os sinais estão aí. Nós ainda comentávamos na última live que nós estivemos juntos a respeito do eclipse que teve, né? Do eclipse, do alinhamento entre Terra, Sol, Lua e planetas, e depois disso veio frio, depois disso veio o tornado, depois de tudo isso veio muitas coisas, e agora o Nordeste do Brasil está vivendo, pastor Carlos Cardoso, o verdadeiro caos. Eu sei que o senhor conhece aquela região do Norte e Nordeste do Brasil, mais precisamente a capital do estado do Pernambuco, né, Recife, e aí nós entramos e eu quero dizer para o senhor e fazer uma pergunta: o que está acontecendo com o nosso Recife, com o nosso Pernambuco, que está debaixo de água e mais de 100 pessoas entraram em óbito, pastor Carlos? A gente vê algo muito estranho, né? A gente vê de um lado, deixa eu só tentar melhorar o som aqui. A gente vê de um lado o Nordeste, né, com essas tempestades, e foi assustador. Já fez sol, né, de domingo para cá, e nós estamos aí do outro lado. Aqui no sul também choveu, deu granizo, e a gente sabe que a gente tem que ter em mente, né, ter em mente que Jesus sabia que tudo isso iria acontecer. Ele falou sobre sinais no sol, na lua, nas estrelas, e ele falou em Lucas 21, 25, que na terra haveria angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Só que essa questão climática no Brasil, ela está muito estranha, né? É que o povo esquece, né, pastor Claudinei? É uma questão de o povo esquecer. Mas nesse ano a gente teve a Bahia destruída por água. Foi a chuva de janeiro que engoliu a Bahia. Teve cidades mesmo, tem um pessoal amigo que morava próximo dessa cidade, só ficou uma casa que não foi inundada. Uma casa que estava em cima da montanha. O resto, toda a cidade ficou debaixo d'água na Bahia esse ano. Meu Deus. Da Bahia foi para Minas Gerais, aquela inundação que também pegou, e pegou o Rio. Daí ficou Rio, Bahia e Minas Gerais. Tudo esse ano. Aí passou uns dias, nós tivemos a catástrofe de Petrópolis. Uma destruição mesmo da cidade, que foi poucas horas de chuva que destruiu Petrópolis. Aí nós tivemos aí uma mudança climática assustadora no sul do país, que subiu, né? Essa questão climática, ela começou do Rio Grande, foi até o Mato Grosso, passou por Brasília, Goiânia. O povo tudo sofrendo por causa de frio, uma massa de ar polar. Aí do outro lado, agora nós estamos vendo o Nordeste sendo destruído por água. Então a gente vê, né, que a gente sempre fala da HAARP, armas de mudança climática, que o povo acha que é coisa da nossa cabeça, que isso é teoria, mas o Brasil tem uma HAARP no Maranhão. Eu não sei se consegue colocar aí, pastor Rodrigo? Coloca aí, é só colocar aí no Google aí, HAARP Maranhão. Vou colocar aqui agora. Aí você vê que nós temos uma arma de mudança climática no Brasil. E o povo acha que isso é teoria, né? Essa HAARP, pastor Carlos, que está instalada no Maranhão, ela é encabeçada pela América. Sim, ela... Então, assim... Eu vou mandar uma imagem aqui para o pastor Rodrigo. Não, tem aqui uma imagem que tem a interligação. Essa imagem é importante, pastor Rodrigo, se eu colocar. É um site aqui, eu vou mandar para o senhor agora. O senhor não precisa procurar aí. Nessa imagem que vocês vão ver aí... Não. Espera aí. Deixa eu colocar aqui, pastor Rodrigo. É só uma imagem. Posso colocar aqui, pastor? Pode. É só uma imagem. Tá a interligação de todas as HAARP na realidade do mundo, né? Sim. Só para os irmãos terem ideia. Esse é o mapa das HAARP, ó.
Aonde tem E olha os ali no pontos Brasil, aí, você está onde vendo tem ali? os pontos do que está traçado é onde elas estão instaladas. Aonde elas estão instauradas. E isso gera um Olha, caos. são várias, né, pastor Carlos? São, Na é no realidade, é uma mundo rede, todo. né? É uma rede É mundial, né? E tudo interligado. Você pode ver que elas têm uma interligação de mudança climática. Meu Deus. E você vê que as pessoas acham que isso é teoria, que isso é coisa da mente de conspiracionista, como eles gostam de nos chamar, mas existe. E é muito importante que os irmãos pesquisem sobre isso, porque a única emissora de TV no Brasil que falou sobre isso foi a Record. E a Record falou claramente, tem uma reportagem na Record, tá lá no portal R7, foi ao vivo em rede nacional falando sobre a HAARP. Quando surgiu a HAARP, que foi a questão da União Soviética. Era uma mega antena, é uma antena gigantesca, deixa eu ver aqui. E essa antena gigantesca, eu vou colocar a imagem aí para vocês. Ah, tá aqui, ó. Eu vou mostrar, olha só. Tá aqui nesse próprio site, olha só. Essa aqui é a HAARP do Alasca, ó. Sim. Olha só que interessante. Estados Unidos do Maranhão duplicadas exatamente. Aí tem os buracos, tal. Aqui, ó. Essa aqui é a HAARP do Brasil, ó. Está no Maranhão, em São Luís, na capital. Isso, São Luís do Maranhão. E lá também acontece muita catástrofe nessa questão climática. Agora, olha só. Se vocês forem buscar aí, vocês vão ver essa antena aqui, ó. Essa é a primeira HAARP. Que é a questão da União Soviética, que é um paredão. E como é que eles descobriram que eles tinham... olha só, são idênticas, a do Alasca e a de São Luís. A de São Luís parece pequena, né? Mas É grande, né? Olha só. Eles dizem que são bases de pesquisa da ionosfera. Ó. Aí olha só a questão para os irmãos entenderem essa interligação dessas. Eles descobriram, era uma antena, a HAARP era uma antena que a União Soviética tinha para detectar míssil. Então não tinha essa tecnologia, né? Então eles criaram um paredão de antena, porque se alguém lançasse um míssil, eles conseguiriam detectar. Detectar. E o que aconteceu? Eles viram que todo o ambiente em volta daquela antena ficou destruída. E eles pegaram e foram estudar. Então é como se fosse ondas de micro-ondas mesmo. Sim. Eles ligam aquilo na atmosfera e aí gera essas questões de aquecimento, esfriamento, através da tecnologia hoje. Agora imagine que isso já existia lá na União Soviética. Imagine agora com todo o âmbito tecnológico que nós temos. Então, isso Realmente. tudo tem gerado essa mudança. Por exemplo, é o que eu acabei de falar. A gente teve um frio assustador já esse ano. Aí nós tivemos, agora está um frio no sul do país novamente, teve uma chuva gigantesca e o frio. E também essa inundação no Nordeste, Bahia, Minas, Rio de Janeiro. A gente está vendo que o Brasil aí está tendo terremotos, o terremoto que teve no Peru atingiu o Brasil. Então são muitas questões climáticas. Por mais que haja, pastor Claudinei e pastor Rodrigo, uma manipulação humana, a gente tem que entender que Jesus falou que isso iria acontecer. Pastor Rodrigo, Então, não cortando o pastor Carlos, coloque, por favor, novamente aquele mapa lá, tudo interligado, que é interessante as pessoas verem, para entender aqui, que o mapa interligado, muito aí, interessante. Ó, essa viu? aqui, ó. Isso aí, exatamente. Você vê que está no mundo todo, ó, no Japão, no Dragão Vermelho, na Rússia. Olha só, Índia. Você vê que na África só corta, ó. Aí já vem para o Maranhão. Sim. Aí você tem Peru. Olha só. Aí sobe, você vê que é uma interligação.
O interessante, pastor Carlos, dentro desse mapa, é que a gente começa a perceber que lá de cima do Alasca até a Austrália está tudo desenhado e tudo interligado. Quer dizer, de um canto ao outro, né? Eles conseguem, então, manipular o tempo, se eles quiserem, né, pastor Carlos? Sim, isso foi comprovado já, né? Essa questão de mudança de tempo. Por exemplo, aqui no Brasil, eu não sei com quem que foi com o senhor, Claudinei. Eu fiz tanta live esses dias, que eu mostrei no Brasil a questão do carnaval. Foi aqui ou não? Não foi, né? Não foi. O que aconteceu no carnaval de 2019? Eu não sei se vocês lembram. De 2020, a Skol tirou a chuva de São Paulo. A Skol. Eu vou achar aqui para vocês. Então, o que aconteceu? Eles viram que ia chover. Ó, eu vou colocar aqui a matéria. A Skol e jogaram a chuva para Cantareira. Olha situação, só. Hein? E aí você vê, se eles fizeram isso... Se eles fizeram isso no carnaval, é a prova que eles têm armas, né? Sim. Eles têm armas de mudança climática. E o povo não sabe disso. Então, veja bem, o que eu vou mostrar aqui para vocês, a Skol fez comercial disso daqui no carnaval de 2020. Eles fizeram comercial. Então, eu vou colocar aqui a matéria. Só para vocês entenderem, não precisa nem... Mas eles fizeram um comercial e eles anunciaram, olha só, Skol usa tecnologia para evitar chuva no Carnaval de São Paulo. Isso foi no Carnaval de 2020. E você sabe o que aconteceu aqui, pastor Rodrigo e pastor Claudinei? Eles tiraram a chuva, eles jogaram os rastros químicos, daí é outra questão que o pessoal acha que isso é teoria da conspiração, mas eles jogam rastros químicos, aqueles rastros no ar, e eles jogam uma partícula em cima das nuvens para afastá-la, e isso daqui no Carnaval de 2020 gerou uma catástrofe em Santos. Isso aí seria um drone, essa imagem aí é um drone em forma de um avião. Não, é um avião mesmo. Aí ele joga aqueles rastros químicos, eles jogam as partículas na atmosfera. Sim. E muda o clima naquela região. Imagine, eles anunciaram publicamente que iam tirar a chuva de São Paulo no Carnaval para jogar chuva para a Serra. E a falta da chuva em São Paulo nos dias de Carnaval de 2020 gerou uma catástrofe em Santos. Deu uma inundação lá que do nada desceu uma chuva na Baixada Santista que destruiu, engoliu o carro. Foi nesse ano de 2020. Então veja bem, só para os irmãos entenderem, se eles conseguem tirar a chuva de cima de uma cidade, imagine que eles não podem fazer com tudo. Sim. Com a HAARP ligada, com rastros químicos na atmosfera. Então as pessoas não percebem essas coisas, por quê? Eu vou voltar a falar. A Skol fez comercial em 2020 que ia tirar a chuva de São Paulo. Isso apareceu na TV, pastor Rodrigo, pastor Claudinei. Era comercial que a Skol iria mudar o clima de São Paulo. A mesma coisa acontece em Dubai. Quando está muito quente em Dubai, eles fazem chover. Sim, sim. Então veja bem, lá é drone, em Dubai é drone. Eles jogam a partícula lá e faz chover em Dubai para refrescar o tempo. Então em Dubai eles fazem a chuva aparecer e em São Paulo. Agora olha que coisa incrível quando você estuda. Em São Paulo essa tecnologia é usada há 12 anos. Imagina. A mesma empresa que a Skol contratou para tirar a chuva já é contratada do estado de São Paulo. Aí você fica percebendo que faz muito tempo que eles estão mudando o clima. Por quê? Porque a mesma empresa que a Skol contratou já trabalha para o governo de São Paulo há 12 anos. Então faz 12 anos que eles conseguem tirar a chuva e colocar chuva. Porque, pastor Carlos, se a gente for pensar, pastor Rodrigo, você que está em casa nos acompanhando, não faz sentido, né, o Recife e o estado do Pernambuco está vivendo vamos dizer assim,
sabe, um dilúvio, né? Um dilúvio. Isso é um dilúvio para o Nordeste do Brasil. Sim. Porque ali é região, a gente conhece o Nordeste como região seca, como região em que não há chuva. Antigamente existia até músicas, né? Fazendo alusão à seca do Nordeste, que tinha que, quando aparecia a pomba, né, a asa branca, era uma indicação de que a chuva estava chegando no sertão. Então havia alguns códigos que indicavam quando a chuva estava vindo para o Nordeste. Aí nós percebemos e vemos o Nordeste debaixo de água. É assustador as imagens de Recife, casas sendo levadas, mais de 100 pessoas entrarem em óbito, e a gente começa a ver essas informações, todo esse cruzamento, né, da Harp aí, desde lá do Alasca até a Austrália, Estados Unidos, uma base em São Luís do Maranhão. É da gente observar e pensar muita coisa, pastor Carlos. Com certeza eles estão usando. Que aí vem aquela questão, né? A questão é a seguinte. A gente comentou isso na outra live, a questão do esfriamento da Terra, né? Eles estão falando do aquecimento do planeta, mas está havendo um resfriamento. A Terra está entrando no ciclo de resfriar. E eles estão batendo nessa tecla do aquecimento. Então é o ciclo natural da Terra. Qual é o ciclo? Ela tem um ciclo de tempo que ela esquenta e outra que ela esfria. Sim. Então agora nós estamos no tempo do esfriamento. Então, como eles têm que comprovar as catástrofes climáticas, a mudança por causa da Agenda 2030, eles estão com certeza ligando essas armas climáticas para comprovar a falácia do que eles próprios criaram. Lembrando, né, para quem estuda isso daqui, é bom entender que Jesus falou que isso iria acontecer muito antes de tudo isso acontecer. Agora, o que mais chamou a atenção, pastor Claudinei e pastor Rodrigo, é a matéria, o pastor Rodrigo está com ela aí, que o Vladimir Putin prestou condolências ao Pernambuco. Isso aí chamou a atenção da mídia, né? Eu ia perguntar isso para o senhor aqui agora, porque a gente sabe, pastor Carlos, que uma das grandes bases da Harp fica em Chernobyl, né? O senhor mostrou aquelas antenas ali, fica lá em Chernobyl. E aí a gente começa a perceber o Putin prestando condolências pelo Pernambuco. O que seria isso? Da onde vem toda essa simpatia? A gente vê claramente. O senhor quer ler a matéria, pastor Rodrigo? Eu vou ler devagarzinho aqui. Lê para... Putin presta condolências ao Brasil pelas fortes chuvas em Pernambuco. Aí aqui tem aqui, ó. Nessa segunda-feira, 30, o líder da Rússia, Vladimir Putin, prestou condolências ao Brasil pelas fortes chuvas que atingem Pernambuco. O estado já confirmou 91 mortes e 26 pessoas desaparecidas. De acordo com o balanço divulgado pela Defesa Civil, o estado de Pernambuco tem mais de 5 mil desabrigados. O Einstein, né, o homem do gelo, né? Como é que fala, pastor Grandet? O Einstein compartilha a tristeza daqueles que perderam suas famílias e amigos e deseja uma rápida recuperação a todos os feridos, diz a nota do Kremlin divulgada pelo canal Kremlin News. Não dá para entender, né? Eles estão em G com a Ucrânia, matando milhões de pessoas e tá dando condolência ao Brasil. Exatamente. Porque não dá para... igual o pastor está falando, o pastor Carlos Cardoso, o senhor também que eu tô falando, tem alguma coisa que não tá fora, não tá normal, né, pastor? Não tá normal. Pode falar, pastor Carlos. A gente vê, pastor Rodrigo, pastor Claudinei, né, a grande jogada do interesse do Brasil, né, pela Rússia, e pelo Dragão Vermelho, que cria o BRICS aí da nova ordem. Uhum. É muito importante que os irmãos entendam isso, né? O Brasil está... Veja que o BIDE, ele marcou uma reunião agora com o presidente do Brasil. Por quê? Porque ele vê que o Brasil está alinhado com o Dragão e com a Rússia. Uhum. Outra coisa que a gente tem que entender... Né? Enquanto ele pede condolência para os mais de 100 óbitos, mais de 5 mil pessoas desabrigadas, você tem que entender que a Rússia tirou das suas casas mais de 5 milhões de ucranianos fora estrangeiros. Então já passa de 12 milhões de pessoas
que tiveram que sair da Ucrânia. E aí ele está prestando uma condolência. Não é estranho um negócio desse? Demais, e é por causa dele que mais de 12 milhões de pessoas tiveram que abandonar casas, sonhos, projetos, por causa da invasão dele. Aí o Brasil tem uma chuva, ele presta condolência. Isso prova a questão do BRICS e da nova ordem. Sim. Os irmãos têm que entender e estudar sobre isso, é muito importante estudar sobre isso, sobre o que é o dragão vermelho, a Rússia, a Índia, a África do Sul e o Brasil unidos para um concílio de uma nova ordem. Já é quase metade da população mundial. Entre Índia, dragão vermelho, Rússia, Brasil e África do Sul, você tem aí quase 4 bilhões de pessoas, quase 3 bilhões e 500 milhões de pessoas envolvidas, que daria metade da população mundial, quase metade da população mundial. Então, os irmãos não percebem isso, mas, veja, eu tive lá com o presidente no dia que ele foi para a Rússia. Né, que deu aquela. A Rússia até deu uma recuadinha, disse que estava tirando os soldados lá, do nada invadiu. Foi bem naqueles dias. Ninguém sabe ao certo qual foi a conversa lá dentro do termo, mas você vê um Brasil hoje alinhado com a Rússia. E também, pastor Claudinei, pastor Rodrigo, é muito importante a gente falar aqui que se você for estudar mesmo sobre o quadro que existe lá, o Vladimir Putin já era para ter conquistado. Ele não quer ganhar essa guerra a curto prazo. Ele quer manter isso há muito tempo, por muito tempo. É por isso que aquilo não se encerrou ainda. A maior base, a gente não pode falar a palavra aqui, mas a maior herança da Alemanha de Hitler estava lá. Sim. Né? A gente não pode falar a palavra aqui, mas é um princípio de Hitler, estava lá, sendo alimentado. Aí nós temos o tio Bidê, nós temos Jorge Soros e nós temos a família Clinton com negócios gigantescos dentro da Ucrânia. Nós temos as mães de barriga de aluguel, né? O maior centro de barriga de aluguel, que as mulheres emprestam sua barriga para gerar crianças. E tráfego de pequenos que existia lá. Então você vê que quando você olha para a história como ela é, você vai ver que Vladimir Putin, na realidade, ele não é o vilão da história. E Sim. Como é que a mídia está passando isso para nós? Que ele é o vilão da história, que é ele que está destruindo, que é ele que está acabando, que é ele que está gerando a crise, que é ele... Mas na realidade... Quando você vai ver as nove instalações, né, de armas biológicas que foram destruídas dentro da Ucrânia, então você vê que existe algumas coisas dentro da Ucrânia que não batiam mesmo. Então isso é algo que as pessoas não percebem. Por quê? Porque as pessoas acreditam no que a televisão propaga. Mas dentro dessa chuva de Pernambuco, essa notícia aí abalou a mídia brasileira. Porque daí eles estremecem, né? Você vê que até quando foram falar disso, eles ficaram assim meio perplexos pelo posicionamento do Vladimir Putin. E como eles passam ele como vilão, o que a mídia brasileira fez? Só deu uma maquiadinha e já deixou de lado, porque ele tem que continuar sendo o vilão da história. Agora, diante disso, pastor Carlos, se ele está vendo as chuvas que estão acontecendo no Nordeste, né? Se ele é sinal que ele está olhando para o Brasil, né? Ele está vendo o Brasil. E é sinal que ele viu a visita, né, Elon Musk. Do Elon Musk aqui, ele está vendo tudo, ele está vendo a convocação que os Estados Unidos fez para o governo brasileiro estar lá em uma reunião, ele está vendo tudo, não só ele, como todos esses homens aí estão de olho no Brasil, né? Isso é fato, né? Pode falar, pastor Rodrigo. Eu tenho percebido também, pastor Carlos, pastor Claudinei, que o Brasil, ultimamente, agora, eles estão de olho porque tem várias matérias-primas, né? Por exemplo, o Elon Musk veio aqui não veio à toa, porque ele precisa alimentar os carros elétricos deles. E aqui tem
90% do que ele precisa. Sim. Então ele veio oferecer internet de graça para os índios, mas por trás disso aí ele tem um porquê que ele veio aqui. Ninguém vai vir aqui para poder só apenas doar algo sem querer nada em troca. É impossível, jamais ele ainda que é o homem mais rico do nosso planeta Terra, né? E outra, pastor Rodrigo, o senhor falou algo interessante, pastor Carlos acredita que já sabe a respeito disso. Eles estão de olho no grafeno aqui do Brasil, né? O grafeno é a riqueza que eles querem, né? Também tem o litígio, né? Litígio. Sim. O lítio. Lítio, é. Lítio. Olha só, ó, tá chovendo no Recife. Vou mandar uma imagem de agora, professor Rodrigo, aí pro senhor. A chuva voltou de novo. Olha só, o que nós temos que ver essa questão aí? No meu ver, né? A gente tem a KGB, a antiga KGB, que é a inteligência russa, e nós temos a CIA nos Estados Unidos. Sim. Né? E muita gente esquece que Vladimir Putin ele era um agente da KGB, ele era um agente secreto. Isso é a imagem de agora esse vídeo aí do Recife, ó. Meu Deus, aí. Acho que é no Ceasa lá. É o Ceasa, né? Choveu. Bora, Zezinho, pega a melancia, Zé! Tá aí, ó. Não para a chuva. Parou esses dias e voltou agora. Aí veja bem, o Putin, ele era um agente secreto. Para quem já viu muito filme de espionagem, né, como a questão do 007, a questão aquele que o Tom Cruise faz, Missão Impossível, né? Os agentes de inteligência, eles estão no topo da pirâmide governamental mundial. Eles estão lá em cima do sistema. Eles estão acima até de governo. Então existe um sistema de inteligência muito forte. E a Rússia é muito forte em espionagem, né? E aí lembrando também, por exemplo, do outro lado, quando o Fux voltou dos Estados Unidos em dezembro, o Fux disse assim, ó, lá fora ele sabe tudo o que está acontecendo no Brasil em tempo real. Foi a fala do presidente da Suprema Corte. Sim. Eles sabem tudo que acontece no Brasil em tempo real. Então as inteligências internacionais estão infiltradas no Brasil e sabem tudo. E com certeza essa condolência aí do Putin veio para estreitar aí, e a mídia, né? Tudo, a mídia, ela expõe de alguma forma e mostra talvez que ele não seja o vilão como nós estamos pensando. Pastor Carlos, essas condolências que o Putin deu pro Brasil, pelas mortes aqui de Pernambuco, não fica feio pro Brasil, porque o mundo todo tá de olho na Rússia, né? Aí de repente recebe de Putin essas condolências, não fica mal pro Brasil? Não. Eu acredito que não, né? Porque não foi só, você vê que é o governo russo que está prestando condolência, então tem que ser recebida, né? Mas isso mostra o que eu falei lá no início. Rússia, Dragão Vermelho, Índia, África do Sul e Brasil é a plataforma da NON. É a plataforma de um novo sistema governamental. Sim, sim. Então, a gente vê que são alianças, né, que causam aí um novo modelo mundial. Aí você tem tecnologia, um centro de abastecimento que é o Dragão Vermelho. O Brasil tem a questão alimentar e a Rússia tem o poder bélico. Então são nações que unidas. A Índia também está muito forte nessa questão armamentista e tecnológica. E você vê, eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Netflix, né? A Netflix é uma das plataformas que mais perdeu dinheiro esse ano. Mas quais são os filmes da Netflix hoje? A maioria é indiano e asiático. Verdade, mudou o quadro. Né? É verdade, não é? Totalmente. Você liga o YouTube hoje, você recebe, eu não sei vocês, mas aqui em casa aparece um monte de comercial de música indiana. Muita música indiana e muito filme do Dragão Vermelho, viu? Muito.
Vem naturalmente. Eles são tudo patrocinados, né? Chega naturalmente no aparelho da gente. Esse Muita round coisa 6, do Dragão né? Vermelho e também da Índia. E o round 6 que foi uma febre, né? Então, você vê que é tudo asiático. Sim. E é uma mudança comportamental. O pastor Claudinei, o pastor Rodrigo, o pastor Giovanni Dias fala muito de mensagem preditiva. Isso é uma mensagem preditiva. Por quê? Porque antes dessa enfermidade mundial, quem é que tomava conta da indústria do entretenimento? Era Hollywood. Quem é os heróis de Hollywood? Superman, bandeira dos Estados Unidos. Homem-Aranha, bandeira dos Estados Unidos. Sim. Capitão América, bandeira dos Estados Unidos. Homem de Ferro. Estados Unidos, né? Você vê que eles propagavam uma América forte através do entretenimento, como que se os Estados Unidos fosse a potência. Imbatível, né? E agora, o que eles estão fazendo? Eles estão transformando a mentalidade mundial para olhar para a Ásia de uma forma diferente. Você vê o que a Bandeirantes está fazendo no Brasil. A Bandeirantes está fazendo comercial do Dragão Vermelho, da política, da educação, das artes. A Bandeirantes tem um programa especial do Dragão Vermelho toda semana, nem falado em português, é direto na língua mandarim e legendado em canal, em televisão aberta para todo o Brasil. E aí você vê que eles estão mudando a mentalidade da população mundial através do entretenimento. Então é uma mudança comportamental. Por quê? Porque as pessoas, elas têm que aceitar isso como uma normalidade, mas para isso a mente precisa ser preparada. Então Brasil, Rússia, Dragão Vermelho, Índia e África do Sul é o BRICS que está dando um pontapé aí para o novo sistema global que vem debaixo de um sistema totalitarista semelhante ao Dragão Vermelho. E tudo isso está alinhado, né? Tudo isso está alinhado. E nós também devemos prestar condolência ao estado do Pernambuco. O povo nordestino é um povo muito guerreiro, né? E a gente se voltou para o Recife, pastor Claudinei, antes de nós mudarmos o assunto aqui. Mas a gente tem Alagoas, né? Sim. Natal, Fortaleza, todo o Nordeste está tendo muita chuva mesmo. Sim. Muita chuva mesmo, mas o estado mais afetado foi o estado do Recife. E o que mais chamou a atenção foi a condolência do Putin a toda essa situação. Sim, nós estamos, você que está em casa nos acompanhando, deixa o seu like para cima e compartilhe com seus amigos e familiares para que essa live possa romper o algoritmo e chegar mais longe essas informações. Nós estamos falando de fatos que estão acontecendo no Nordeste do Brasil e também que envolve o mundo. E agora nós vamos continuar dentro do Brasil, mas vamos cortar o Brasil, pastor Carlos, e vamos dar um pulo lá no Rio Grande do Sul, que eu quero fazer uma pergunta. E essa enfermidade maligna já tem caso no Rio Grande do Sul, então, pastor Carlos? Então, a gente está com 2 casos, né? No Nordeste, olha aí, no Nordeste está aí, e a do Rio Grande do Sul, né? E eu estou estudando aí sobre essa questão de 2 formas que eu estou vendo que eles estão dizendo que não vai... Olha só que coisa interessante, que isso não vai se propagar pelo ar. Eu li uma matéria. Mas eles já estão mandando o povo usar a focinheira. Não é estranho? Se não se propaga pelo ar, para que as pessoas vão usar a focinheira novamente? É o mesmo discurso que o Queiroga, né, fez, né? Não precisa se preocupar, não é apenas uma gripinha, só procure um médico quando você estiver com falta de ar. Aí já estava irreversível a situação. É mais ou menos essa agora, né? Não se preocupe que isso aí não vai se alastrar, né? E a gente vê assim, a gente teve a Bélgica já com isolamento, a Europa com vários casos, Estados Unidos. No Congo, o povo... Olha como é que a mídia ela é terrível. No Congo tem mais de 1.000 casos, já tá normal, né? E aí você vê... Olha aí a irmã Cirlei, o que ela está dizendo aqui da OMS? O OMS disse que os infectados são... Teve uma casa de... Não vai falar a palavra aqui, que senão dá problema.
Mas, por exemplo, teve uma sauna na Europa que eles fecharam, né? Que só ia homens lá. E aí os irmãos precisam entender, né? Os irmãos precisam entender que existe um remédio que foi aplicado aí na outra enfermidade que derivava dos macacos. Existe essa grande teoria, já tem médicos falando, né? Que teve um remédio que veio que pode ser um efeito do remédio. Ele não está falando aqui, né? Verdade. Eu só não aí, cortando o senhor, pastor Carlos, só não cortando, sim. Eu falei Queiroga, não é Queiroga, foi o Mandetta, né? Me perdoe, foi o Mandetta. Obrigado, Lu Inês. Foi o Mandetta que disse que era apenas uma gripezinha e se as pessoas sentissem falta de ar, aí sim procurariam o médico. Mas aí já, como diz, da vaca já tinha ido pro brejo, né? Obrigado, Lu. Aí você está vendo agora o mundo se preparando. Agora, o que é incrível é que o remédio para essa doença aí já existe desde 2019. Houve também um caso o Reino Unido comprando também remédio para a Europa. Então, assim, aí tem uma farmacêutica que já está produzindo remédio para esse em massa. E aí você vê que o Brasil não está fora desse sistema, né? O Brasil está dentro desse sistema. E aí se cria pânico. O que eu mais... Eu li um livro, esse ano agora estou lendo o segundo livro do Napoleão Hill, que não tem um cunho muito evangélico, mas o livro Mais Esperto que o Diabo, pastor Claudinho. Até indico para vocês lerem, que é muito importante. Pode mandar para mim aqui, viu, pastor Carlos? Mais Esperto que o Diabo. Que ele fala sobre o controle mental pelo medo. Uma das coisas que mais controla a mente do ser humano é o medo. Sim, sim. Então nós somos cheios de medo. Tem pessoas que têm medo de pobreza, medo de enfermidade, medo da morte, medo de ser criticado. Tem pessoas que só de pensar em ser criticado, ela se isola por causa de medo. E o medo impede o quê? O medo impede as pessoas de viver. E você vê que nós estamos vivendo uma histeria do medo. Então, veja bem, a mídia propaga... E olha só, uma coisa que eu percebi. Todas as imagens falando dessa enfermidade é essa imagem aí, ó. É essa foto, né? E Exatamente. quando você vai ver os casos, o que está dando é febre nas pessoas. Não está se manifestando essas... Mas desde o início da propagação, a imagem é a mesma. Essas bolhas no corpo. É uma imagem muito forte, né, pastor? É assustadora essa É imagem. para pôr medo mesmo, né? Igual Então você vê que as pessoas elas ficam à mercê. Pode falar. Quando você olha uma imagem como essa, você vê que é uma mão de uma criança, né? Não é um adulto. Então você já remessa a imaginação para os filhos, para as nossas crianças. Então é justamente para colocar o pânico e o caos, medo né? dentro das pessoas, né? E aí você vê, é só vocês puxar aí na internet, todas as imagens falando dessa doença dos macacos, elas têm essa imagem. Você vê, ó, Porto Alegre, coloca lá do Nordeste, é a mesma imagem, pastor, que aparece no Nordeste? Olha aí, mancha no corpo. Isso. Mas como o pastor Claudinei falou, Sempre criança, né? você vê que são mãos de não é adultos. Sim. Né? E quando você vê o alarme que a mídia está colocando, está tendo surto de febre, sintomas, né, de mal-estar, mas eles criam uma imagem, eles propagam algo para gerar medo. Por quê? Porque quando eles vêm com a solução, o povo se submete. Agora o senhor tocou na palavra certa, quando eles virem com a solução. Eu vi uma matéria, e com certeza o pastor Rodrigo tem aí, o tio Bill, ele abandonou essa área da informática para trabalhar em cima, né, da Jussara, na doença que teve aí nos últimos 2 anos. Ele trabalhou em cima da Jussara, né? Foi um dos grandes vendedores farmacêuticos dessa área. E agora nós vemos ele trabalhando e anunciando que está para vir uma coisa grande aí, um negócio terrível.
ele não está por trás, e ele não está por detrás disso, pastor Carlos? Na realidade, ele é um dos cabeças, né, de todo o sistema. Ele vem propagando isso há muito tempo. Existem vídeos, né, que ele fala de uma redução da população mundial através desses remédios. E quando você estuda a história desses globalistas, eles são obcecados em reduzir o número de pessoas. E eu estava vendo um estudo, o senhor que gosta de questão judaica, tudo que gera vida provém de Deus. Sim. Tudo que gera, que faz com que o homem cresça, multiplique, que tudo que gera crescimento e vida provém de Deus. E tudo que provém de morte e de reduzir a vida, de tirar vida, provém das trevas. Isso é um pensamento judaico. E aí que quando você estuda sobre a Agenda 2030, sobre as falas do tio Bill, fala do príncipe Charles, né, que é do Reino Unido, que ele disse que se ele pudesse vir em outra vida, ele viria um vírus para matar bilhões de pessoas. Ele disse isso, fala dele. Olha eles são obcecados, eles são obcecados por reduzir a população. E você vê que a gente está dentro de uma agenda altamente diabólica, que a gente falou aqui sobre alimentação, né? A nossa genética está sendo modificada, estamos sendo envenenados por remédio. Aí vem a questão da indústria farmacêutica, que eu até comentei domingo na live com o pastor Giovanni, que é a questão, hoje a medicina mundial não ensina mais nada natural. Toda a medicina, ela incorpora química, a indústria farmacêutica. Então, os médicos são moldados. E outra, eu estou com um documentário muito forte aqui, é que a gente não pode colocar isso. Mas quem dominou em 1960 a indústria farmacêutica mundial, pastor Claudinei, foi o senhor Rockefeller. Sim. Que mudou o comportamento da medicina mundial. E proibição de medicar remédio natural. É por isso, ainda domingo eu comentei na live com o pastor Giovanni o seguinte, antigamente você tinha um monte de índio vendendo ervas. Lembra disso nos centros das cidades? Não tinha? Vendendo garrafada e ervas, né? Sim. Que funcionava. Por quê? Porque eram remédios totalmente natural. Hoje eles são proibidos e vão para a cadeia se eles venderem isso. Por quê? Porque isso é âmbito mundial, você não pode mais receitar nada natural, todo mundo tem que ir na farmácia. Outra questão, toda esquina tem uma farmácia, pastor Claudinei. Verdade. Toda esquina tem uma farmácia. Aonde você vai? É uma indústria, que isso dá tema para outra live, porque existe a questão da falta de alguns medicamentos no Brasil, está faltando muito. Mas olha só o que está acontecendo. A indústria farmacêutica, a gente acha que é uma indústria que traz cura, mas ela traz várias consequências. Toda medicação, por ela ser uma química, ela gera efeito colateral. Vocês concordam com isso? Perfeito. Concordo, com certeza. Agora veja bem, eles estão criando, através do tio Bill, é por isso que eu estou falando isso, um remédio que vai solucionar o problema de todas as enfermidades que vão vir. Um remédio que vai estar conectado à tecnologia. Olha que coisa, olha o nível que nós estamos chegando. Então eles estão criando uma histeria por causa de vários tipos de enfermidades. Veja o que ele está dizendo aí, que a próxima enfermidade vai surgir de um vírus que nós já conhecemos. Por quê? Porque eles querem criar um mecanismo através do medo, eles criam um pânico, com certeza vai gerar-se muitas mortes. E eles vão dizer, a solução é essa aqui. Se vocês usarem isso daqui, vocês vão estar imunes, vocês vão aumentar o nível de vida de vocês. E o que a humanidade vai fazer? Abraçar. Vai correr. Quando nós tivemos a enfermidade, eles já provaram e viram que isso dá certo. Inclusive, quando a enfermidade aí, 2021, pastor Claudinei, vou passar. O remédio chegou, filas. Tinha gente que dormia, filas quilométricas. Verdade. O povo desesperado. Teve um monte de brasileiro que foi para os Estados Unidos tomar remédio. Sim. Teve gente pagando propina por fora para passar na frente da fila. Foram para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles criaram um pânico tão medo e disseram, a cura está aqui. Todo mundo. Está todo mundo aí tomando cura até agora. Já está indo para a quinta.
o Sim. quinto remédio e não cura. Só que agora o tio Bill está se aproveitando de todos esses sistemas e ele já está prometendo. Ele já está prometendo uma cura permanente, um sistema de rastreio permanente que vai livrar a humanidade das próximas. Sim. Olha como é que é. E ele não é médico, ele não é cientista, ele não estudou medicina, ele é mestre em tecnologia. Isso ele é mestre. Sim. A maioria, todos nós usamos o sistema do Google, os nossos computadores é monitorado por ele, a Microsoft. Sim. Veja bem, ele é mestre, só que agora ele quer um sistema de controle que esteja no homem para ele poder controlar. Então as pessoas, né? As pessoas, elas precisam entender que nós estamos dentro de uma agenda. Essa enfermidade do macaco fazia parte desde 2020, eles já divulgaram na capa da The Economist. Desde 2019 já tinha o remédio, os Estados Unidos comprou 13 milhões de doses, né? Já tinha o remédio para essa enfermidade. Eles já tinham falado sobre isso. Então você vê que é tudo um sistema muito bem elaborado, que infelizmente os desinformados acreditam que tudo isso é verdade, né? Não que não exista enfermidade, pastor Claudinei, pastor Rodrigo. Sim. A gente sabe que é criado por eles para esse sistema de controle mundial. É muito forte tudo isso. E é tão claro, pastor Claudinei, vou passar para o senhor, Sim. que as pessoas preferem não acreditar que isso é verdade. De tão claro Sim. que é. E o senhor falando isso aí, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o Mihael, né? Mihael mora em Tel Aviv e ele trabalha nessa área de remédios e ele trabalha, para ser bem claro, ele trabalha com a Pfizer. Trabalha com a Pfizer em Tel Aviv. Lá tem uma base muito grande, né? E ele já comentava, né? Agora, nessa viagem que eu fiz, ele comentava, pastor Carlos, pastor Rodrigo, todos que estão nos acompanhando, que a tendência agora é ser lançado um microchip, né? Um microchip. Dentro desse microchip virá 7 tipos de antídoto, 7 tipos vamos dizer, de medicação, de remédio, dentro desse microchip, semelhante, menor do que um grão de arroz cru, né? Que esse microchip vem também, pode ser em forma de gel, né? E que será implantado dentro das pessoas para combater tanto, né, esse problema agora dessa nova enfermidade, como também de todas as que virão futuramente. Então seria um imunizante permanente dentro das pessoas, né? Então você recebendo esse 7 em 1, né? Você então ficará imunizado tanto desse mal agora, como de todos os que virão, né? Porque serão 7 antídotos, 7, vamos dizer, defesas físicas dentro de apenas um chip que ficará trabalhando dentro do nosso organismo, evitando esse corre-corre de filas, evitando esse corre-corre de você ficar precisando e necessitado de ir aqui e ali para levar a Jussara para casa. Então, já leva só esse pequeno detalhezinho que já é 7 em 1. E está sendo já resolve, né? Ele trabalha lá dentro, né? Em Tel Aviv, na Pfizer, foi o comentário que ele fez. Meu Deus. E é o que ele está propondo, né? Ele lançou um livro, Tio Bill, como prever e superar as próximas enfermidades, e ele está propondo um sistema de monitoramento que vem através de implantes de hidrogel, esse adesivo de hidrogel com nanotecnologia, que seria o quê? Por exemplo, imagine aqui num raio aqui, eu estou em Joinville aqui, eles pegam um raio de 1 milhão de pessoas monitoradas. Deu num local lá 50 pessoas com febre. Tudo isso através de monitoramento. Eles vão focar naquele local e vão isolar determinada região e vão ficar de olho se vai se alastrar para várias pessoas. As pessoas vão comprar isso como algo maravilhoso, pastor Claudinei e pastor Rodrigo. Porque se você for olhar de uma forma grosseira, parece tremendo. Só que as pessoas esquecem que a liberdade delas foi tomada já, né? A gente já vê que isso
É um sistema de controle totalitário fora do normal. É fora do normal. O que está sendo implantado é um sistema de controle anormal. É um controle absurdo, né? Absurdo, que está vindo sobre a população mundial. E muitas pessoas, né, estão comprando isso como algo natural, mas a gente sabe que, biblicamente, agora vamos para a Bíblia, sistema do anticristo, ninguém vai comprar, ninguém vai vender, ninguém vai poder pagar conta, fazer nada. E, biblicamente, é nem rico, nem pobre, nem livre, nem servo. Todos, né, terão que ter a marca para poder viver num futuro próximo. E o que a gente está vendo? Para as pessoas sobreviverem dentro de alguns anos, elas só vão poder sobreviver se elas estiverem sujeitas ao que eles estão implantando. É isso. E a gente vê, pastor Rodrigo, pastor Claudinei, eles exigiram uma cura aí, o remédio. Você tem que tomar para entrar em Nos locais mercados. públicos. Você tem que tomar para isso. O povo fez o quê? Partiu para cima. Correu. Agora imagine se der um surto aí de poucos dias, morrer muita gente. E aí ele vinha, ó, a cura tá aqui, ó, tá pronta. Se você não tomar, você não vai poder mais sair na rua. Eu não sei se vocês assistiram a série Híbrido da Netflix. Alguém assistiu? Híbrido? Aqui, Não assisti, pastor não. Claudinei, pastor? Não assisti. Não, Então, não. o Híbrido falava já de uma mutação genética por causa de remédio. É uma série de uma criança, já só teve a primeira temporada. Aí surgiu, por causa de um remédio, vários pequenos com chifre, com rabo, semelhante a bichos. Aí, eu não sei se você consegue colocar aí, pastor Rodrigo. Híbrido Netflix. Vai aparecer a imagem de um menino. Aí, só para os irmãos entenderem. No Híbrido, nessa série da Netflix, as pessoas que ficarem enfermas no futuro é a própria vizinhança que vai isolar ela num plástico, vai colocar ela dentro da casa e vai queimar ela com a casa inteira. Meu Então, Deus. se houver por causa da morte de enfermidades, é essa aí mesmo. Ó. Humanos híbridos são caçados da nova série. É esse mesmo. O nome ali é esse SWEET aí. Olha só. E dentro dessa série, o que eles propagam é muito forte. Por quê? Porque eles falam de uma enfermidade que matou muita gente. E, por exemplo, daí teve um vizinho lá que pegou na série. Eles isolaram essa pessoa num plástico e queimaram a casa com a pessoa dentro para que aquele vírus não se propagasse mais. Meu Deus. Aí o que aconteceu, pastor Claudinei e pastor Rodrigo, no vírus? Os vizinhos denunciando. Vizinhos. Aqui em Florianópolis. Tem irmãos de Florianópolis aqui que pode confirmar. Teve um disque denúncia se a pessoa saísse de casa. Se a pessoa não estava obedecendo o distanciamento. Os próprios vizinhos denunciando os vizinhos. Sim. Por quê? Porque é a própria população que está sujeita ao sistema que se coloca contra a própria população. O negócio, a mente do povo compra a ideia de uma forma tão rápida que as pessoas se tornam inimigos das pessoas. Nas igrejas, o que aconteceu nas igrejas aí? Eu recebi um monte de crente mandando mensagem para mim que se posicionaram por não tomar remédio. Os irmãos desprezando, não cumprimentando, não sentando perto, teve casos. Por quê? A própria população achando que você é um ignorante. Porque a gente está sendo proibido, pastor Claudinei e pastor Rodrigo, de pensar. Sim, sim. O que eu quero dizer com o proibido de pensar? Você está sendo proibido de expor o posicionamento seu, de falar algo contra, né, o que está sendo implantado. Então, ou você se submete ao que o todo quer, ou você é um conspiracionista, você é um teórico, você é um fanático, você vê o diabo em tudo. As pessoas começam a taxar. Por quê? Porque elas querem que você se submeta ao que todo mundo quer. Só que eu sou livre e eu posso raciocinar, eu posso pensar,
eu posso me impor, eu posso saber. Eu disse muito forte isso aqui dentro das lives falando, que é o seguinte, se eu não posso determinar o que entra no meu corpo, eu não sou mais livre, eu sou escravo. Exatamente. Não é? Se você Sim. não determina mais o que vai no teu corpo, no teu organismo, você é um escravo. Exatamente. Você não é mais livre. Então, a ideia do tio Bill, desse negócio do macaco que está se alastrando, dessa ideia que vai surgir algo muito mais forte do que tudo que nós assistimos esses anos, já está sendo colocado. É porque algo vai acontecer. E eles vão oferecer uma cura, como o pastor Claudinei bem falou, totalmente tecnológicas para as pessoas se submeterem ao controle totalitário. Tudo isso é muito forte, né, meu? Forte demais. Você que está nos acompanhando, só para fazer um pedido para você, olha a quantidade de pessoas que nós estamos e o like está muito baixo. Deixa eu te fazer um pedido. Deixa o seu like, tá? Deixa o seu like e compartilha essa live. O like não é vaidade. O like é uma necessidade para que o YouTube venha entender que o conteúdo é bom e o algoritmo venha a ser rompido e mais pessoas venham receber essa matéria, né? O YouTube venha distribuir para mais pessoas. Então, nos ajude a distribuir essa matéria com o seu like. A melhor maneira de nós evangelizarmos, de mandarmos a live para mais pessoas é deixando o like e compartilhando com amigos e familiares. Então, faça isso agora, porque com certeza você estará ajudando pessoas a receberem essas informações. Eu tenho aqui mais umas 2 perguntas para fazer ao pastor Carlos e o pastor Rodrigo para nós debatermos aqui antes de encerrarmos essa programação. Por isso, faça isso, deixa o seu like, você vai ver que a audiência vai subir muito com os likes que estão faltando, e isso é benefício para o evangelho. Pessoas serão alcançadas na presença de Deus. Dando continuidade, pastor Carlos, você que está em casa nos acompanhando, faça o seu comentário aí na linha do tempo e vamos para cima. Pastor Carlos, pastor Rodrigo, nós sabemos, né, a gente vê as informações, eu gostaria até de ouvir o que os senhores têm a dizer a respeito disso. Está para acontecer no Brasil, uma paralisação geral dos caminhoneiros. Senhores estão sabendo disso, pastor Carlos, pastor Rodrigo? Qual o parecer aí dos senhores? O que dizer dessa paralisação geral? Então, o senhor quer ler aí, pastor Rodrigo? O senhor está muito quieto. Estou até agoniado com o seu silêncio. Vamos lá. Estou tomando um remedinho aqui do dente, mas vamos lá. Olha aqui o título, gente. Caminhoneiros avisam que serão obrigados a paralisar por falta de condições. Um dos líderes da categoria, Chorão, contou que a paralisação não tem o intuito de derrubar o governo. Nós estamos cobrando que o Bolsonaro mita aí, né, chame a responsabilidade dos preços dos combustíveis para ele mesmo, disse. Aí que tem uma falta, né? Que mesmo com descontentamento crescente dos caminhoneiros com o governo, parte da categoria ainda apoia o presidente Jair Bolsonaro. Contudo, de acordo com um dos líderes da categoria, o Alice Ladim, conhecido como Chorão, uma nova paralisação não foi descartada, mas pois os preços seguem subindo. Chorão contou à reportagem do Correio que, em razão da crise econômica vivenciada no Brasil, os caminhoneiros não querem fazer uma greve, mas com a situação em que o país está e piorando cada vez mais, somos obrigados a fazer uma paralisação, disse. Segundo ele, uma parte da categoria já está parando devido à falta de condições. De acordo com Ladim, uma parte da categoria não apoia a greve, porque não quer se posicionar contra Bolsonaro. Mas a nossa luta não é contra o governo em si. Eu mesmo fiz uma campanha para o presidente, votei nele, declarou. Na realidade, nós estamos cobrando que o chefe da nação chame a responsabilidade dos preços dos combustíveis para ele mesmo, disse. Aí ele abriu aspas que diz aqui, quando o Bolsonaro estava concorrendo à presidência, ele tinha uma narrativa de que era realmente necessário mexer na política do preço da Petrobras. Mas, quando ele entrou e sentou na cadeira, mudou o discurso, afirmou Chorão. A gente vem acompanhando a transferência de responsabilidade, tirando a culpa dele
e colocando no ministro de Minas e Energia e na própria Petrobras. Enquanto isso, o povo fica sofrendo. Continuou. Até aqui só, tá bom, né? Tá do tamanho. Tá bom. Pastor Rodrigo, obrigado pelo que o senhor leu. Eu vou deixar a pergunta aí para o pastor Carlos e para o senhor responder, incluindo nesse pacote da pergunta. Semana passada, o governo da Bolívia, né, cortou 30% do gás que vinha da Bolívia para o Brasil. 30% desse gás foi cortado e direcionado, né, ao seu parceiro de esquerda, o seu parceiro comunista aqui do nosso vizinho, que é a Argentina. Então, o Brasil, desde a semana passada, em um acordo que o governo da Bolívia cortou, o Brasil está com 30% a menos de gás, né? Porque a Bolívia cortou. E dentro disso, a gente sabe, né, todos nós sabemos que o governo federal não tem o poder e o domínio sobre a Petrobras. O que a gente vê por detrás de tudo isso, pastor Carlos? Seria uma armação, seria um boicote, seria uma jogada contra o presidente por causa desse ano e contra a sua própria reeleição? Então, pastor Claudio, nós estamos diante de um golpe, né? Sim. Por exemplo, o Nove Dedos está dizendo que estão usando essa questão da Bolívia contra ele. Já tá, olha só, está dizendo que ele não tem nada a ver com o corte do fornecimento. Por quê? Porque cortou para o Brasil e cedeu para a Argentina. E agora a gente vê que o Brasil foi prejudicado, porque o Brasil vai ter que pagar mais caro por causa de questão energética, e tudo isso faz parte da agenda. Agora, a questão da Petrobras, você vê que é um ataque contra o governo. Tanto a questão da Bolívia como a questão da Petrobras agora é uma questão que prejudica o governo de todos os lados. Por quê? O governo não quer que aumente. Sabe o que a Petrobras quer fazer? Quer pegar a reserva do Brasil e lançar para fora. Então, o que vai acontecer? Eles estão dizendo, e foi o próprio presidente da Petrobras que disse, que vai faltar diesel. Se aumentar o diesel, o Chorão já disse que vai parar. Uma classe dos caminhoneiros. Foi. Então, veja bem. Se aumentar o preço, os caminhoneiros param. Se permanecer do jeito que está, eles vão barrar o fornecimento de diesel para o Brasil. Os caminhoneiros vão parar da mesma forma. Então, o que o sistema quer? Que os caminhoneiros parem. Você está vendo que eles estão forçando uma situação. Essa é a ideia. Para que se gere um caos interno no Brasil, para colocar a culpa no presidente. Sim. Agora, veja a matéria e isso daqui é proposital, porque eu coloquei o G1, tem gente que não gosta que coloque coisa da Globo aqui, mas olha só. Para integrantes da Petrobras, o governo pode não agir contra a falta de diesel e ainda culpar a empresa. Mas a empresa não é do governo, não é uma estatal, não pertence ao governo. Sim. Mas o Brasil não pode se meter no preço do petróleo. Não é algo assim? Se é do povo brasileiro, por que não pode permanecer o preço e por que o petróleo que é tirado não permanece aqui? Só para vocês terem ideia, eu peguei um avião uma vez para o Rio de Janeiro com um funcionário da Petrobras que trabalha embarcado. Aí ele falou que existe ali no Rio de Janeiro que suga o petróleo lá, né? Aquelas plataformas. Sim. Que tem as mangueiras que vêm até o solo. E tem as embarcações americanas que vai lá e enche o barco, o navio de petróleo e vai embora. Sim. Olha como é. Eles vêm aqui, o Brasil, eles têm a plataforma, traz o petróleo até a terra. Quando entra no solo, o Brasil começa a pagar imposto. Porque o Brasil não tem refinaria, né, pastor Carlos? 3 refinarias que era para o Brasil ter, que começou a fazer a construção, parou, né? Parou a construção. O dinheiro que era para concluir, Dilma pegou e comprou o Pasadena, que era sucateado nos Estados Unidos, e agora o nosso petróleo, por não ter refinaria, nós temos que mandar os Estados Unidos refinar e compramos o petróleo que é tirado daqui, compramos dos Estados Unidos aquilo que é nosso mesmo, porque Dilma comprou Pasadena.
Agora, mas olha só a questão do que o embarcado me falou, pastor, sobre essa questão. Olha só. Só para vocês terem ideia, o Brasil, entrou o petróleo aqui, o Brasil paga imposto. Os navios americanos levam embora o petróleo e não pagam R$1, $1 de imposto. E aí você tem que fazer a pergunta, de quem que é a Petrobras? Dizem Não que é? é nossa, né? Uma boa pergunta. Dizem que é E nossa. outra, vamos voltar um pouco. O valor do combustível no Brasil, ele é movido a dólar. E o dólar despencou abaixo de R$5 esses dias atrás. O petróleo não baixou. O que o Supremo disse? Não pode baixar o valor do petróleo em ano eleitoral, porque isso ia beneficiar o presidente. Então eles congelaram o preço, não deixaram baixar o preço do petróleo no Brasil. E agora eles estão aumentando. Tem lugares que o diesel está quase o mesmo preço da gasolina. Está quase o mesmo preço. Você vê que eles aumentaram tanto, e se der mais um aumento, não vai ter como fazer frete. Não tem como. O caminhoneiro vai trabalhar de graça, as transportadoras vão trabalhar de graça. Só de pedágio e de combustível eles não conseguem trabalhar. Então você vê que o governo do presidente está sendo totalmente colocado na parede para se render diante de um sistema globalista. E como a Petrobras ela tem a ligação com os globalistas, eles estão usando a empreiteira. É a mesma coisa do que o Banco Central do Brasil entrar em greve por causa do Pix esses dias. Por quê? Porque o Banco Central do Brasil é uma agência do Banco Mundial, do Sr. Rothschild. Então, o que acontece? Os funcionários do Banco Central do Brasil estavam de greve porque o presidente estava usando o Pix como propaganda eleitoral. Olha só. Então, veja bem, eles usam essas ferramentas internacionais que eles têm envolvimento internacional, Petrobras, Banco Central, para prejudicar a imagem do presidente. Olha o que o irmão Miros mandou aí agora. Ó. O pedágio no Paraná aumenta 30%. Então a gente vê aí, pastor Claudinei, pastor Rodrigo, que a nossa liberdade, né, é uma das coisas que o presidente tem falado, que mais deveria nos alertar. Ele tem lutado pela liberdade do povo, que ainda haja uma liberdade de expressão, mas tudo que ele fala está vindo contra ele mesmo. Então, é muita coisa acontecendo. Os irmãos precisam. Obrigado, irmã Renata, trazendo muitas informações de qualidade. Olha só, a gente vê que a gente tem que dobrar a oração aí. É verdade, pastor. Pelo que está acontecendo nos bastidores dessa nação. Uma das coisas que mais me choca diante de tudo isso, e eu acompanho alguns deputados federais evangélicos, é o silêncio da bancada evangélica no Brasil. Sem nenhuma atitude, né? E eu vou dizer, eu não vou falar o nome do deputado aqui, que não é evangélico, que eu tenho acesso à assessora dele, que é uma advogada de Brasília. Eles sabem o que é a nova ordem mundial. Eles sabem. Esse deputado mesmo fala claramente quem são, aonde estão. Eles sabem tudo. Então, se um deputado não evangélico sabe, imagine que os evangélicos sabem. Só que não falam nada. Não se posiciona, né, pastor Carlos? Não tem posicionamento. Agora, daí essa falta de posicionamento seria uma mordaça partidária ou seria um rabo preso por saber que se abrir a boca pode sofrer a retaliação? Eu acredito que é os dois. Sim. É os dois. Pode tirar a reportagem aí, pastor. É os dois pelo seguinte, pastor. Existe a questão partidária que o deputado tem que se submeter ao partido, ele tem que obedecer ao partido, o partido manda na cadeira dele, entre aspas, né? Mas tem muita coisa que ele tem que ir pelo que o partido quer. E segundo, a gente vê aí que se eles não obedecer, eles não vão se reeleger. Né?
E por eles verem o ataque que está, né? O ataque que está, eles preferem se calar do que se envolver em guerra, do que se posicionar. Então você vê, hoje o Xandão mandou prender os caras que foram na porta, no dia 7 de setembro, na porta da casa dele. Vocês lembram? Encheu de viatura dia 7 de setembro. Sim. Encheu de viatura, foi em São Paulo, né? Um monte de viatura da polícia de São Paulo na porta da casa dele lá. E hoje ele mandou prender os caras que foram lá na frente da casa dele, os líderes que foram lá. Você vê como ele guardou aquilo, como ele guardou o cumprimento do presidente esse dia. Você vê que são pessoas, né? Essas pessoas, elas estão assustando. A Suprema Corte do Brasil está assustando a política. Eles têm muita informação, eles têm acesso à inteligência, à Polícia Federal. Então, muitos deputados e até da bancada evangélica estão na mão da Suprema Corte. Falha alguma coisa que nós manifestamos isso aqui, esse caso aqui, aquele caso ali. Então, é muito assustador. A gente vê assim que, como pastores aqui, formadores de opinião, todos os irmãos aqui, a maioria, eu acredito que mais de 95% aqui é evangélica, como os não evangélicos que rezam também, né? Mas vamos aos evangélicos aí que oram. Irmãos, o que está acontecendo no Brasil diante da Petrobras, diante destas crises geradas internamente, é mais espiritual do que político. A gente vê aí que o diabo está aí tentando ter mais domínio no nível espiritual dessa nação. E a igreja é o pé do sapato, né? A pedra do sapato desse sistema. E é a igreja evangélica brasileira que vai determinar o rumo das eleições. Então, é muito importante o nosso posicionamento. Eu tenho dito isso aqui. O posicionamento pela família, pela verdade, pela liberdade. Porque o cerco já está armado e eles estão apertando agora contra o sistema do governo de conservadorismo. Eles não querem mais uma política conservadora, patriota e nacionalista. Não querem. Eles querem o caos na nação brasileira. Que Deus nos cubra com seu sangue, nos dê discernimento e nos dê graça para orar por essa nação. Amém, pastor Claudinei? Verdade, pastor Carlos, verdade, com certeza, todos que aqui estão, né, a base, o segredo, né, para a gente continuar, né, tendo dias de paz, podemos dizer assim, é a igreja entrar em oração, é a igreja entrar no jejum. Muitas das vezes a gente vê pessoas que comenta, né? Não se envolva, o evangelho não pode se envolver com política, pastores não podem falar de política, a gente tem que só orar, porque Deus vai fazer a obra. Essas pessoas que falam isso, pastor Carlos, pastor Rodrigo, são exatamente os que não oram, são exatamente os que não jejuam e falam isso, né? Como se estivesse entregando a nação, entregando, né, os nossos direitos na mão do maligno, porque a igreja tem que se posicionar. A Bíblia diz que a igreja vai julgar os anjos. Se a igreja terá autonomia de julgar os anjos, imagine se a igreja não tem autonomia de julgar um governo que deve ou que não deve ser apoiado diante da nação, pastor Carlos. Com certeza, com certeza. A gente vê que a resistência a todo esse sistema é a igreja de Cristo. Sim. A igreja, ela precisa de um posicionamento, e é muito sério, né, o que está acontecendo. A gente vê, teve um caso, eu não sei que o senhor leu aí, o caso do pastor Ezequias, né, que recebeu uma proposta de 4 milhões do Partido dos Trabalhadores, né, para apoiar a candidatura do Nove Dedo. E tá uma polêmica aí em São Paulo, mas isso é o que aparece, fora os que já se venderam. Sim. Existe uma coisa assim que, infelizmente, o brasileiro, né? Alguns brasileiros são corrompidos e comprados. E tem muita gente vendendo a alma nessa eleição. Com certeza. Né? Tem aí pastores que estão dizendo que a igreja dele toda vota no Nove Dedo.
toda. Já pensou um negócio desse? Situação, hein? Então, como que se os pastores fossem donos das ovelhas e estão manipulando as ovelhas para ir contra a própria nação? Porque, irmãos, entenda isso daqui. Você ir contra um governo de direita e conservador, você está indo contra a nação. Você está indo contra a nação brasileira. E é tempo de nos posicionar. Exatamente. Esse ano ele encabresta a sua igreja e obriga a votar no 9 dedos. Em 2023, um exemplo, ele será obrigado a fazer casamento de pessoas do mesmo sexo, senão ele vai preso. Exatamente. Com certeza. Não é só orar, não, né? Tem a palavra oração, eu falei na live passada, que é orar, ação. Tem gente que só ora. Não, só orar resolve, tá bom, jejuma, amém. Você que não olha para um deputado um deputado, um presidente ou um vereador que seja, que for autoridade, que preze pela família para você ver onde vai parar o Brasil. Vai ficar igual lá, o Dragão Vermelho, Coreia do Norte, que são regidos por esses esquerdistas aí, que é só o sangue do cordeiro. Essa é a realidade, né? Verdade. Amém. Pastor Rodrigo, Pastor Carlos, nós vamos ficando por aqui, já estamos com 1h20 de programação. Eu quero até pedir ao pastor Carlos que faça uma oração. Antes disso, pastor Rodrigo, você que está nos acompanhando, mais uma vez eu te peço, antes do pastor Rodrigo falar, deixe o seu like, tá? E compartilhe essa live com seus amigos e familiares para que nós possamos alcançar mais pessoas, mais vidas. E se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação, que nós queremos te adotar em oração, tá bom? Vamos estar orando por você diariamente. Pastor, esse é o nosso objetivo, levar você a estar pronto para o maior evento da terra, que é o arrebatamento da igreja. Pastor Carlos, fica à vontade para fazer as considerações, falar do seu canal e também abençoar todos aí com a oração e com a bênção apostólica. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra está se cumprindo e nós sabemos pelo teu Espírito que nós estamos de partida. Pai, em nome de Jesus, traga um despertamento espiritual sobre a vida de cada irmão e derrama sobre o teu povo a tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz em todo o tempo, sejam alvas as suas vestes e nunca falte óleo sobre a cabeça. Senhor, que possamos estar preservados, conservados na tua presença. Renova as forças do teu povo, Senhor, para perseverarmos em ti até o glorioso dia de Cristo Jesus. E que a tua paz, o teu amor, a tua prosperidade permaneça sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Eu queria fazer uma ressalva. Jesus. Pode fazer. Posso? O pastor, você percebeu uma coisa aí no pastor Carlos? Percebeu? Ele gosta tanto do Giovanni, tá? Pastor Carlos e pastor Giovanni, olha lá. É que da live de segunda-feira eu não tirei. Brincadeira, só para descontrair mesmo. Eu vou tirar daqui a pouco. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Carlos. Obrigado, pastor Amém. Rodrigo. Você que está em casa, abra sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente, em o nome de Jesus, e todos que creem, digam amém e graças a Deus. Olha aí, pastor o pastor Giovanni já está em acabou casa. de chegar em casa. Estava aqui na minha casa, onde já está em casa, meu Deus. Obrigado, pastor Carlos, obrigado, pastor Rodrigo, obrigado a todos vocês. Mais uma vez eu peço, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e vamos para cima em nome de Jesus. Beijo na sua alma e até a próxima em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe.